falar a respeito de transformação interior, mas nós sabemos que na prática representa um grande desafio, né? E é assim o objetivo primeiro do que nós temos e vivemos ou devemos viver quando se fala em termos de espiritismo. E por isso, quando nós estamos falando de transformação interior, acaba nos tocando profundamente a alma, né? Porque nós nos enxergamos, principalmente nesses momentos em que estamos vivendo, onde muitos são os espíritos que têm nos falado a respeito de estarmos vivenciando realmente a fase, a etapa dessa transformação também de nosso planeta, né? Da transição planetária que nós falamos, é mais premente a necessidade de nós compreendermos essa importância de transformação interior, de transformação moral. O que não significa que é fácil de nós conseguirmos. E é por isso que muitas vezes, quando nós falamos sobre esse assunto, as pessoas falam, mas olha, eu não sei nem como começar, não sei nem por onde ir. E nós, com esse intuito, até fizemos um pequeno livro que pudesse também, de uma certa forma, servir como um guia, nos dar assim um direcionamento, né, para esse processo de transformação interior. É o ser se transformando, né? E isso, às vezes as pessoas falam, ai, mas nossa, mais um livro, esse negócio de mas a gente tem tanto livro, tem que estudar tanto. Na realidade, nós temos que entender o porquê, né, que no Espiritismo nós temos assim, enfatizamos tanto a importância da literatura. Porque é que nos leva àquele pensamento racional, aquilo que Kardec coloca como sendo um aspecto principal e muito intrigante, inclusive, porque Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo, a necessidade de nós termos a razão, né, que pode encarar, né, a fé raciocinada, que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Né? Isso naquilo que representa o religioso. Então, nós vemos como Kardec colocava assim essa importância de nós, através do conhecimento, através da compreensão daquilo que nós vamos lendo, daquilo que nós vamos aprendendo, nós interiorizarmos e aos poucos então encontrarmos as razões, aquilo que nos leva então a esse tipo de tentativa, pelo menos, ou de vontade, de motivação para esse nosso trabalho de internalização, de transformação, de mudança. Eu gosto sempre de começar lembrando que o nosso querido Raul Teixeira, ele tem uma frase, né, que ele diz o seguinte, né, que ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta. E esse aguenta é justamente essa questão, né, de nós sermos sinceros conosco mesmo, no sentido de não nos intimidarmos, em olharmos assim para nós mesmos e sabermos que nós temos esse lado que precisa ser trabalhado, porque a única maneira que nós podemos realmente lograr, realizar uma transformação é a partir do momento em que nós nos conscientizamos que existe algo que pode ser melhorado. Então, esse nosso estudo, nós começamos com essa frase, né, que é uma reflexão, com essa frase de Jesus, né, conhecer a verdade e a verdade vos liberta. É lógico que nós podemos, com essa frase simplesmente de Jesus, né, fazer até um seminário, né? Nós podemos entrar nas questões de verdade, na questão de liberdade, por diversos ângulos, mas o ângulo que nos interessa hoje é justamente esse ângulo de trazermos para nós, né? Porque, acima de tudo, a doutrina espírita, ela tem que estar presente e ela tem que fazer sentido no nosso dia a dia. Porque nós também não estamos aqui simplesmente para adquirir mais conhecimento intelectual,
entendeu? Dizer que já lemos as 5 obras da codificação, as 12 revistas espíritas, as várias outras obras que Kardec mesmo nos trouxe, e aí a gente pode falar dos outros autores também, do próprio Chico, Divaldo, Raul, mas nós estamos aqui para, através dessas obras e através desse entendimento, aplicar no nosso dia a dia, trazer para o nosso dia a dia, porque é uma proposta de melhor viver, que é aquilo que nós ficamos, e isso é o Espiritismo, uma proposta de melhor viver, uma proposta de paz interior, uma proposta de felicidade. E o que é conhecer essa verdade? Que essa verdade nos liberta, é conhecermos a nós mesmos, é passarmos a nos preocupar mais com aquilo que nós realmente somos e não daquilo que nós imaginamos que somos, muito mais para atender à força e à necessidade da matéria do que ao nosso espírito imortal. Muitas pessoas, às vezes, elas se entusiasmam muito em conhecer a verdade dos outros, né? Então, prestam mais atenção na vida dos outros do que na vida delas mesmas. E não é isso que é essa proposta do Cristo. A proposta do Cristo é conhecermos a nós mesmos para que nós possamos nos libertarmos do quê? Nos libertarmos justamente de tudo aquilo que tem nos mantido ainda em níveis de infelicidade, né? Para ir, no caso do livro, que eu vou falar um pouquinho aqui agora para vocês, nós elaboramos um estudo, um guia, que ele é baseado no Sermão da Montanha e nas 13 virtudes de Benjamin Franklin. O Sermão da Montanha, como nós bem conhecemos, é aquele guia transformador mesmo da humanidade, né? Onde principalmente nas suas 7 primeiras bem-aventuranças, nos dá assim uma proposta de virtudes, né? Aonde nós, através dessas virtudes, né, que representam a verbalização de Jesus das leis de Deus, né, um código que já existe no reino do Espírito, são esses convites a sermos virtuosos, né? Essas 7 primeiras bem-aventuranças são um convite a um autoaperfeiçoamento, para que nós tenhamos assim a possibilidade de desenvolvermos em nós essa centelha divina, né? Então, nas bem-aventuranças nós encontramos uma condição e uma resultante. Qual é a condição? Bem-aventurados os humildes de espírito. Aqueles que forem humildes de espírito vão ter uma resultante, que é encontrar, assim, então, o reino dos céus. E assim por diante. Então, nós fizemos um paralelo dessas bem-aventuranças, que consideramos ser, assim, algo sublime que Jesus nos trouxe mesmo da própria, né, para o nosso, para nos guiar nas nossas mudanças, né, no nosso crescimento espiritual, e as 13 virtudes de Benjamin Franklin. Eu vou contar para vocês um pouco como é que surgiram essas 13 virtudes de Benjamin Franklin. E elas, é interessante que elas estão perfeitamente conectadas ao Sermão da Montanha. Então, até a gente imagina que, tendo por base o próprio Sermão da Montanha, Benjamin Franklin resolveu decodificar aquilo de uma forma também em termos de virtudes, de ações que ele precisava ter para se transformar em uma pessoa de bem. Então, conta-se que mais ou menos na idade dos seus 20 anos, ele escreveu esse guia, ele mesmo. Isso é que está nós pensarmos e dizermos assim: eu sei o que você precisa melhorar, você é muito orgulhoso, você precisa diminuir o seu orgulho, é o seu nível de vaidade, mas você precisa ser um pouco mais, ser uma pessoa um pouco mais tranquila. É tão fácil nós falarmos isso para os outros, né? Mas Benjamin Franklin fez alguma coisa que ele fez para ele. Então, ele elaborou uma lista de ações, de virtudes que ele imaginava que eram virtudes essenciais para que ele fosse uma pessoa ético-moral, né? E assim uma pessoa de bem, como nós entendemos no Espiritismo.
E, obviamente, né, se ele fosse de hoje, ele estaria usando assim, né, uma planilha Excel, porque o que ele fazia? Ele listava aquelas virtudes e diariamente ele ia lá e verificava no que ele realmente exercitou aquelas virtudes ou não. E conta-se que um dia, ele encontrando um amigo, resolveu compartilhar com um amigo essa essa experiência que ele já vinha há algum tempo vinha algum tempo praticando. E ele aí disse, esse amigo olhou, achou assim super interessante, falou: nossa, que trabalho mais realmente importante. Mas se você me permitir, eu gostaria de dizer aqui que eu acho que você se esqueceu da virtude principal. Naquela época, ele, quando o Benjamin Franklin mostrou ao seu amigo essa lista de virtudes, tinham apenas 12 virtudes, né? Agora nós temos a 13. E a 13ª é exatamente a que o amigo disse para ele que achava que estava faltando, a virtude mais importante, que era então a humildade. E é tão interessante, né? Porque quando o Benjamin Franklin comenta, em cada uma delas ele faz um comentário a respeito do que significa você ter aquela virtude. No caso da humildade, ele faz 2 comentários. O primeiro é que ele diz que a humildade é algo tão difícil de nós conquistarmos, que no momento em que você vai lá já e diz, não, hoje eu fui humilde, você já deixou de ser. E também a maneira com que ele pôde descrever para ele o que seria ser humilde, ele colocou o seguinte: imitar a Jesus e a Sócrates. A gente imagina, obviamente, que Sócrates ele coloca porque aquela assertiva que nós entendemos vir de Sócrates, né, que o que sei é que nada sei, demonstra assim, a grande consciência do seu posicionamento no mundo, né? Mas por que nós queremos tanto trabalhar por essa questão de transformação? Por que ela é tão importante? Porque nós queremos encontrar, assim, a paz de espírito, nós queremos encontrar a felicidade. Nesse caso da felicidade, nós temos 2 perguntas que Kardec propõe no livro dos espíritos, que são as seguintes: concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Mas enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? E como nós vemos, né, Kardec é genial na hora que ele faz assim as suas perguntas, né? Porque ele já entende que depende de uma transformação da humanidade. Mas será que só quando essa transformação ocorrer nós vamos realmente nos sentir felizes? E aí é que a resposta dos espíritos vem dizendo que o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade, praticando a lei de Deus, muito mal se forrará, acionará a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. É interessante também porque no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º, quando nos fala das bem-aventuranças, né, dos bem-aventurados os aflitos, existe uma passagem que os espíritos nos fala sobre as causas atuais e as causas passadas, né, de nossas. E é, de uma certa forma, até desconcertante quando nós lemos lá os espíritos nos dizerem que a maioria das causas dos nossos sofrimentos da existência atual encontram na existência atual. E cá estamos nós, aqui, né, espíritas, acreditando, obviamente, então, na imortalidade do espírito, nas outras reencarnações, e tentando culpar encarnações, que agora nós não podemos fazer nada pelo que já foi realizado, né, pela nossa infelicidade atual. E os espíritos vêm e nos falam, não, o que você sofre hoje, na maioria dos sofrimentos de hoje, a causa você encontra no hoje. Então, é uma notícia que nos dá felicidade e nos dá tristeza. A tristeza por sabermos que ainda hoje continuamos seguindo por caminhos que nos trazem infelicidade. E a alegria é sabermos que, de uma certa forma, então eu tenho controle. Eu posso fazer algo para mudar em relação à minha felicidade.
E aí pergunta Kardec, haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum a todos os seres humanos com relação à vida material, a posse do necessário, com relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Então, muitas vezes nós focamos a felicidade simplesmente naquilo que nós possuímos e no nosso bem-estar físico desta existência, sem pensarmos no nosso bem-estar físico de espírito imortal. Então, nós precisamos entrar aqui. Estamos dizendo aqui que nós temos que, de alguma forma, deixarmos todas as preocupações e os cuidados que devemos ter com a nossa vida material para cuidarmos simplesmente da nossa vida espiritual. Mas encontrarmos um equilíbrio, que nós não estamos fazendo até hoje, né? E Abraham Lincoln nos fala, né, que a maioria das pessoas são tão felizes como as suas mentes as permitem tem que ser, porque é uma questão de escolha, inclusive naquilo que nós vamos estar concentrando. Por exemplo, vamos imaginar essa situação que nós estamos vivendo hoje. Já não são poucas as pessoas que eu encontrei, tive a oportunidade de conversar virtualmente, obviamente, na maioria dos casos, que estão dizendo, olha, essa pandemia está sendo realmente está sendo realmente um desafio. Tem opção em relação ao que vai ser da minha vida profissional e outras coisas que se referem mais ao campo da matéria. Mas, por outro lado, parece que meu corpo estava necessitando de um pouco mais de repouso. A minha família estava necessitando mais da minha presença. Eu estava precisando de momentos em que eu pudesse ter um pouco mais de reflexão. Então, nós vemos que mesmo quando nós estamos atravessando alguma adversidade, dentro da nossa escolha de aonde eu vou focar os prós e os contras, apenas no contra, ou eu vou realmente ter uma visão mais ampla e dessa forma, inclusive, reconhecer os benefícios que uma situação adversa me traz. Então, é isso que a nossa mente pode fazer no momento em que nós não agimos assim como adolescente que, sei lá, perdeu o namorado ou namorada e diz, meu mundo acabou. O mundo não acabou. Nós estamos tendo muitas oportunidades, outras oportunidades. Então, é muito importante esse nosso posicionamento. E dentro da escala espírita que nos apresenta a partir do item 100, o livro dos espíritos, nós vemos que como espíritos nós vamos passando através do que os espíritos propuseram, obviamente uma questão didática para poder nos ajudar a ter um pouquinho mais de entendimento do que se as vapas de terceira ordem, espíritos imperfeitos, segunda ordem, bons espíritos, e até chegarmos à primeira ordem de espíritos puros. Então, nós estamos num sentido de progresso. E como é que nós atingimos esse progresso? Justamente através dessa mudança interior, desse tomar consciência daquilo que somos, aonde nós queremos chegar. Obviamente, às vezes a gente imagina que a situação em que nós nos encontramos sempre vai ser a mais difícil, porque aquelas que foram no passado, que a gente já superou, já não nos ocupa mais. Mas aquelas que são o momento atual são as que nos parecem assim as mais desafiadoras, né, para que nós consigamos superar, até que nós as superemos também e já tenhamos a nossa visão numa outra aquisição que teremos que continuar seguindo adiante, né? Então vamos começar perguntando a nós mesmos quem nós somos, né? Sabemos que nós somos espíritos imortais, sempre em progresso, destinado à perfeição e à felicidade. E aonde a gente encontra a chave para o destino? Essa é uma pergunta importantíssima que nós temos no Livro dos Espíritos, né? Na nossa consciência, né? Então é importante nós compreendermos que de alguma maneira, justamente a partir do momento da nossa criação, porque nós trazemos realmente a centelha divina, nós temos a consciência, nós temos assim o propósito dessa ascensão. Infelizmente,
vamos traindo no caminho, né? E nessa distração nós perdemos muito tempo e ocasionamos muitas dores, muitos dissabores para nós mesmos. Para chegarmos a esse nosso destino final, né? Que é como assim se nós pudéssemos então falar a respeito da parábola, fazer aqui um paralelo a respeito da parábola do filho pródigo. É exatamente esse nosso sair no mundo, né? É quando nós, a partir do momento da criação, né, tomada de consciência, chegamos ao Pai, exercitando o nosso livre-arbítrio, a nossa possibilidade de escolhas e dizemos, eu quero agora tudo que me pertence, tudo que é relacionado às minhas capacidades e eu vou sair no mundo para descobrir o mundo por mim mesmo. E fazemos esse movimento, então, saímos daquele momento da criação para começarmos a termos as nossas experiências no mundo através das diversas reencarnações. Até que essas experiências, de uma certa forma, elas vão nos levar, isso não importa quanto tempo vai levar para cada um de nós, mas elas vão nos levar no caminho de retorno à casa do Pai, que é quando o nosso espírito desperta, né? Cansa realmente de tomar caminhos que têm representado assim, muita dor, muitos desafios, e começa a se conscientizar de que existe uma jornada melhor e que nós deveríamos seguir por esse caminho para encontrarmos essa jornada, que é o casa do... Então, eu imagino que às vezes nós, que estamos agora mais espiritualizados, ou procurando nos espiritualizar mais, através tanto do espiritismo como de outras correntes religiosas, espirituais, que podem levar a esse mesmo propósito, que nós estamos, assim, neste momento de tomada de consciência. E é um momento extremamente difícil, porque é como, né, a passagem da infância, adolescência para a vida adulta. Agora é o momento de tomar consciência, de tomarmos responsabilidade. E isso nem sempre é assim tão agradável, né? Pensamos, porque era tão gostoso quando a gente podia só brincar, né? Como na fase infantil, mas agora nós temos que assumir a potencialidade do nosso espírito e sairmos nesse direcionamento. Então, como nós podemos adquirir, né, essa transformação? Justamente através dessas várias reencarnações, que vai acontecer, obviamente, gradualmente. Não dá para a gente pensar em o quinto piso, o quinto andar de uma casa sem ter feito o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, né? A gente tem toda um processo. E essa pergunta, né, que é muito interessante, uma vez que trazemos as leis de Deus em nossa consciência, por que elas nos precisam ser reveladas, né? Então nos diz aqui, porque nós as esquecemos e as desprezamos. E de tempos em tempos, Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, envia para a Terra missionários que vão nos relembrar de todas essas verdades universais tão importantes. E a transformação mais profunda e mais difícil que nós temos que fazer é a do interesse pessoal. Por que ela é tão difícil? Porque muitas vezes, mesmo quando nós estamos fazendo bem para uma pessoa, nós ainda temos o hábito, veja como ainda está dentro de nós. Eu vou fazer o bem aqui, né, para essa determinada pessoa. Porque também, sei lá, alguma hora aí no caminho, essa pessoa vai lembrar que eu fiz o bem para ela e ela fazer bem de volta. Então já existe o interesse pessoal, mesmo quando nós estamos já agindo no bem. O importante é nós caminharmos no direcionamento em que nós já fazemos o bem porque ele já faz parte de nós. E não porque nós estamos pensando o que nós vamos ganhar com isso. Essa é uma pergunta que a gente às vezes faz constantemente. Por que eu vou ganhar com isso? O que você tem para eu me unir no seu grupo, por exemplo, né? Às vezes a gente encontra isso até no movimento espírita, né? Fazendo parte aqui do Conselho Espírita Internacional, às vezes as pessoas falam, para que eu quero ser parte do Conselho Espírita Internacional? O que você pode fazer por mim? O que você vai fazer por mim?
Não, a pergunta tinha que ser: o que, que eu posso fazer para ajudar né, o espiritismo, o movimento espírita internacional a crescer, a ser cada vez mais para penetrar na vida das pessoas, para que nós possamos ter mais recursos para podermos disseminar todas essas verdades libertadoras e que tem sido assim um motivo de grande conforto e de despertar em cada uma de nossas vidas. Então, nós temos que pensar nisso na hora, inclusive, que nós estamos realizando esses benefícios, né? E como esse desapego pode promover o nosso. Na realidade, quanto mais nós nos apegarmos às coisas materiais, mais nós estamos mostrando ainda traços de inferioridade. Então, aqui existe uma diferença que nós temos que ressaltar. Nós vivemos no mundo material, nós necessitamos das coisas da matéria, mas isso não significa que nós tenhamos que dar uma importância a essas coisas da matéria maior do que nós damos às coisas do espírito, as verdades espirituais. Então, existe uma diferença entre nós usufruirmos os bens materiais e nós nos apegarmos excessivamente a esses bens materiais, né? E qual seria o meio mais fácil de nós podermos, então, estarmos trabalhando essa transformação interior, né? Então, nos faz essa pergunta Kardec, na questão 919, que essa todo mundo já sabe de cor, a gente já sabe de cor, mas como eu disse para vocês, né? Fazer ela na prática é diferença, que é conhecermos a nós mesmos. Então, é essa atitude de não termos medo de nos olharmos, de verdadeiramente analisarmos os nossos comportamentos. E é por isso que na mesma questão, no item A, então, vem Santo Agostinho nos dizendo que no final de cada dia nós temos que interrogar a nossa consciência, passar em revista tudo aquilo nós fizemos, vendo se não nenhum dever, se ninguém tem motivo para se queixar de nós, e orar a Deus e aos nossos benfeitores espirituais para nos iluminarem. E nessa questão, segue um comentário de Kardec que eu acho assim extremamente importante, porque Kardec, né, como nós falamos, homem sábio da ciência, racional, chega e fala, olha, obviamente, gente, eu estou usando o meu vocabulário, né? Não é exatamente assim que está escrito no livro, mas chega e fala. As questões têm que ser respondidas de maneira objetiva e apenas com um sim, não. Então, a pergunta, vamos dizer assim, eu fiz todo o bem que eu podia hoje, que eu tive a oportunidade de fazer? Só pode ter uma resposta que seja sim ou não. Porque a nossa tendência é, olha, até a primeira parte, na parte da manhã, eu estava indo tão bem, o dia estava tranquilo, mas a partir da 1h da tarde, quando aquela amiga assim, né, me telefonou, aí eu já não sei se eu consegui ser tão boa assim. Então nós vamos encontrando assim desculpas e inclusive transferindo a responsabilidade para outros, obviamente, principalmente das ações negativas, porque as positivas a gente até quer pegar dos outros para a gente, mas as negativas a gente sempre trabalha num esquema de transferência. E Kardec fala, não, se a gente continuar nesse processo de não entender que eu faltei a paciência, que talvez aquela amiga que ligou e me desequilibrou um pouco no seu excessivo reclamar da vida, ou seja lá o que for, que eu não tenha percebido a importância que Deus me deu de poder ser uma pessoa que essa pessoa pudesse estar desabafando. Então, nós temos que ter essa consciência, né? E é interessante que Kardec, lá ainda no capítulo no capítulo 17, no Sede Perfeitos, item 4, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar nações más. Eu acho essa assertiva de Kardec algo assim extremamente impressionante dentro da consciência de compreender as nossas possibilidades
como a espíritos que pertencem àquela terceira ordem de espíritos inferiores. Nós não podemos dar mais passos maiores do que nós temos a capacidade. Então, aqui ele não está dizendo que o verdadeiro espírita é aquele que já se transformou moralmente, mas é aquele que emprega as suas forças, que faz esforço, que já está num estágio de conscientização. Thich Nhat Hanh usa aquela expressão de mindfulness, né? De nós estarmos conscientes das nossas ações. Hoje, infelizmente, com todas as distrações que nós temos, inclusive do mundo virtual, nós às vezes não nos permitimos usarmos um pouco mais de tempo para essa reflexão interior, né? O próprio Divaldo vem nos aconselhando através também dos estudos, né? Dos trabalhos da veneranda Joana de Ângeles, para que nós possamos assim meditarmos um pouco mais, né? Nos olharmos mais para dentro de nós mesmos, né? A importância então desses momentos de silêncio, né? De reflexão, porque só assim nós vamos conseguir realmente ver e sentir tudo o que está acontecendo. Então, é esse esforço, né, para domar as nossas más inclinações, é nesse estágio que nós nos encontramos, que já é um estágio adiante, porque antes eu nem achava que eu tinha má inclinação. Antes eu achava que era normal, todo mundo, que ainda acontece às vezes com muitas pessoas. As pessoas falam, para que eu preciso ser melhor? Todo mundo está sendo ruim, só eu vou ser o bom, para quê? Esse tipo de pensamento já não nos cabe, já não deveria mais fazer parte de nós mesmos, né? Então, nesse processo de transformação interior, o que é difícil, né? Quando a gente passa isso aqui, pode passar no módulo de slides, vocês vão ver esse hominho subindo a escada. Não tem atalho para isso, não tem elevador. Nós temos que fazer o esforço mesmo para galgarmos todos esses degraus importantes para o nosso crescimento. E por que a gente quer crescer? Né? Porque hoje a gente já entende que cada sentimento que seja contrário a uma virtude que nós queremos adquirir, ela provoca tristeza. Ou até como nós temos lá nos textos sagrados, né? O choro e o ranger de dentes. Então, toda vez que eu não estou caminhando em direção à aquisição dessas virtudes, está estagnado ou ainda, né, na prática do oposto dessas virtudes que são as imperfeições, eu estou provocando doenças, desequilíbrios emocionais, processos obsessivos, infelicidade ao meu redor. Só que o processo, ele é doloroso no sentido de que na hora que eu sou obrigada a dizer para mim mesma, eu tenho que reconhecer que eu tenho esses traços na minha personalidade que precisam ser eliminados, isso é doloroso, isso mexe com o nosso orgulho, né? Lembra que nós vemos que os espíritos nos falam que as chagas da humanidade são o orgulho, o egoísmo, né? O egoísmo que se reflete desse pessoal, que tudo que ocorre é para mim. Eu não sei se vocês lembram, mas tinha um ditado antigamente que se falava primeiro eu, segundo eu, terceiro eu. Isso é o epiteto do se falar, né? O molde de ser egoísta. Porque se eu não pensar em mim, quem vai pensar em mim? Se nós continuarmos nessa mesma frequência, nesse mesmo nível de pensamento, nós não vamos conseguir lograr realmente fazer essa transformação. Se eu tenho esse nível de, nossa, mas você sabe com quem você está falando, por exemplo, né? Se uma pessoa vem, esse tipo de orgulho, né? de comportamento que nós temos assim. Então, existe um esforço. E é lógico que é muito mais fácil nós estarmos ainda acomodados naquilo que já é familiar para nós, mesmo que nos traga um certo desconforto. Eu escutei essa história
com o Haroldo, não sei se é de outra pessoa, mas ele conta um caso, né, de um cachorro, né, que ele parece que chega num posto de, a pessoa chega num posto de gasolina e de repente, num canto lá do posto de gasolina, um cachorro que está ali chorando, choramingando, e chora, 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 aquele cachorro. E aí a pessoa, condoída com aquela situação, chega lá para a pessoa né, o gerente lá do posto de gasolina e fala: escuta, mas o que está acontecendo com aquele cachorro que ele está chorando tanto? Aí a pessoa fala: não, é que ele está deitado em cima de um prego. E aí fala: mas por que ele não levanta, não sai lá? Porque não está doendo tanto assim. Então, muitas vezes, nós somos esse cachorro que estamos aqui choramingando, lamentando com as coisas que nos estão acontecendo, mas não fazemos um movimento para melhorar essa situação. Então, continuamos chorando, reclamando da vida, culpando Deus, culpando todo mundo, fazendo aquela transferência que nós fazemos, porque não estamos ainda dispostos a dar um passo, a se mexer, a usar o nosso isso, inclusive para ir em direção de um outro caminho que, sem dúvida alguma, vai requerer essa nossa mudança. Né? Eu gosto muito dessa frase aqui de questão de perspectiva, né? A mesma água fervente que amolece a batata também torna o ovo duro. Não são as circunstâncias que mudam as pessoas, mas sim o que tem dentro delas. Aí você deve estar perguntando, o que a Jussara quer dizer com isso, o que ela trouxe aqui para a gente? Na verdade, às vezes nós encontramos pessoas que falam, que vêm com os desculpismos, né? Que diz, mas sabe por quê que acontece? A minha vida foi tão difícil, meus pais não foram presentes, eu, sei lá, cresci com muitas adversidades. E aí a gente encontra pessoa que fala, sabe, a minha vida foi tão difícil, meus pais não foram presentes, cresci na adversidade, mas eu acho que tudo que eu conquistei hoje foi exatamente por causa desses fios. Então vocês vejam que, na realidade, não chega, nós não podemos mais ficar culpando a vida, ficar culpando os outros, a oportunidade, a falta de oportunidade. Nós temos que tomar as rédeas da nossa vida. Né? E sairmos realmente com coragem, é isso que a doutrina espírita nos impulsiona. Né? Eu tenho um seminário que eu faço sobre mediunidade, eu vou até contar para vocês o fim do seminário agora, para se tiver fazer uma outra vez, vai perder a graça, mas não tem problema. Que, assim, tipo, umas 3, 4 horas, pelo menos, já fiz até em 8 horas esse seminário, que a gente vai estudando teoria da mediunidade. E o último slide que eu apresento é uma fala de Kardec que ele diz mais ou menos assim: mas quando a gente fala de espiritismo, nada disso não é um fenômeno que é importante. O que é importante é como todos os conceitos espíritas estão agindo agora na sua transformação interior, né? O que isso tudo vai te mudar. Então, esse é o propósito espírita, né? Toda essa literatura, ela vem para nos dar assim, para nos dar aquela chacoalhada mesmo, para nos trazer a razão, a consciência do porquê que nós temos que mudar, de tomar o conhecimento teórico daquilo. Mas ela faz parte do nosso dia a dia. Por isso que eu, particularmente, quando me perguntam o que é o espiritismo para você, eu falo, o espiritismo para mim é uma filosofia de vida. Né? A partir do momento que eu aprendo que eu sou um espírito imortal, que eu tenho muitas encarnações e que tudo está sob meu controle, que Deus me ofereceu essa possibilidade, que no momento às vezes a gente até fala, né? Não sei nem se é uma coisa boa ou uma coisa ruim esse tal de livre-arbítrio, mas a gente tem esse livre-arbítrio para escolher os nossos destinos. Está inteiramente nas nossas mãos. E agora, orientado, compreendendo qual o caminho, a estrada que nós estamos tomando, fica muito mais fácil nós seguirmos nesse direcionamento. E sabemos, né, que nós não podemos baixar a guarda, porque numa jornada de 1000 milhas começa com o último passo. Não muito tempo atrás, aliás, faz um ano, eu tive a oportunidade, estava conversando com o Divaldo, e falando, e assim dizendo, Divaldo, também fazendo a minha ladainha lá, dizendo, nossa, como é difícil a gente manter, né, o prumo, né, nesse lugar certo. E eu falei para ele, você, né, como que já está no fim da linha, então já sabe que já fez tudo que tinha que fazer, né? Já está tudo certinho. Ele disse, não, Jussara, você acha que eu não fico prestando atenção, me preocupando? Porque aí ele até essa frase
de Lao Tse, né? De que numas milhas a gente começa com um único passo, mas ainda na última milha nós sofremos muitos perigos. E ele falava assim, né? E você imagina, se eu tiver uma queda nessa última fase, o quanto isso respinga, né, e repercute na vida de tantas outras pessoas. Então, nós temos essa responsabilidade também, né? E vemos exemplos assim lindíssimos de grande transformação, como Maria de Magdala, por exemplo, que entrou em contato com Jesus, explicando a Jesus que ela era filha do pecado, né? Que todos os condenaram, né? Mas que ela queria seguir esse mestre, e aonde Jesus, da mesma forma que uma vez falou com Maria, pode falar conosco a partir do momento em que nós temos essa tomada de consciência, né? Levantar os olhos para o céu, regozijarmos no caminho, porque nós estamos escutando a boa nova, né? É aqui o cristianismo redivivo, como nós falamos, Deus abençoando Deus, né? E nos lembrando que o amor cobre uma multidão de pecados. Às vezes as pessoas falam, é porque esse negócio de karma no espiritismo não é tão bom assim. Eu não gosto desse, né? Ter que pagar, tenho que pagar pelos meus erros. Não, gente. O espírito, ele não quer sofrimento, não quer saber de karma, não. E o espírito da consciência, se ele entende que ele tem uma escolha, que ele pode realmente ressarcir aquelas, ou realizar um aprendizado que ele vem falhando há tanto tempo, através das vias do amor ou das vias da dor. Então, é que muitas vezes a via do amor existe esse sacrifício, exige entrega, exige essa transformação. E nós, então, achamos que a porta larga parece ainda mais acessível para nós do que realmente menos passarmos por essa transformação, né? É por isso que o Espírito Emmanuel, no Caminho, Verdade e Vida, nos fala de Maria Madalena. Por que Jesus aparece primeiro para ela? Porque entre todas as figuras importantes do Evangelho, ninguém empregou tanto esforço em tentar mudar a si mesmo para seguir a Jesus do que, como ele fala, perturbada e inesquecível Madalena. Então, ela sabe o quão difícil foi para ela deixar os hábitos errados, a vida fácil que ela levava, né? Mas foi suficiente para ela conhecer o Cristo, para que ela abandonasse tudo e seguisse assim os seus pássaros. E para nós, o que caracteriza para nós sermos assim o discípulo, né? É quando a mensagem de Jesus chega no nosso coração e mais do que nos comover ou de nos encantar, ela nos transforma. Porque são tantos aqueles que falam, nossa, mas é tão lindo, espiritismo, isso. E ficamos, né, encantados, comovidos, mas isso está nos transformando? Nós já chegamos no estágio da transformação, de entender que tudo isso é um processo, né? De que a partir do momento em que nós ouvimos essas verdades, nós não podemos mais ser os mesmos, né? É por isso que nessa fala de Paulo, o amor de Cristo nos constrange, ela nos constrange em dois sentidos, né? Num, de que realmente nos força a uma tomada de posição, né? A termos um direcionamento. E nos constrange também, de uma certa maneira, porque nos envergonha. Nos envergonhamos de ainda olharmos muitas das nossas facetas que nós preferiríamos não ter mais ainda hoje, né? É um constrangimento, assim como diz aqui, consciencial. A consciência já não nos permite sermos os mesmos, e nós temos que tomar consciência disso, né? E aí segue, para nós caminharmos para o nosso encerramento, essa mensagem que Emmanuel fala, o que é a diferença entre saber e fazer. Sabei essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Entre saber e fazer existe singular diferença, quase todos sabem, poucos fazem. Todas as seitas religiosas, de modo geral, somente ensinam o que constitui o bem. Todas possuem serventuários, crentes e propagandistas, mas os apóstolos de cada uma escasseiam cada vez mais. Sem caminhos é a palavra dos que sabem. Raras criaturas penetram valorosamente a vereda, muita vez em silêncio, abandonadas e incompreendidas.
é o esforço supremo dos que fazem. Jesus compreendeu a indecisão dos filhos da terra e, transmitindo-lhes a palavra da verdade e da vida, fez a exemplificação máxima através de sacrifícios culminantes. A existência de uma teoria elevada envolve a necessidade de experiência e trabalho. Se a ação edificante fosse desnecessária, a mais humilde tese do bem deixaria de existir por inútil. João assinalou a lição do mestre com sabedoria. Demonstra o versículo que somente os que concretizam os ensinamentos do Senhor podem ser bem-aventurados. Aí reside, no campo do serviço cristão, a diferença entre a cultura e a prática, entre saber e fazer. E é nesse sentido que o espírito Humberto de Campos nos fala na introdução do livro Boa Nova, que existem espíritos esclarecidos e espíritos evangelizados, e que ele agora pede a Deus que abençoe a sua esperança de pertencer ao número destes últimos. Então, é isso que nós estamos falando. Neste momento, é lógico que é importante nós estar adquirindo o conhecimento para nos fortalecer, né, no ideal da busca da transformação. Mas chega um ponto que esse conhecimento já não é mais suficiente, que esse conhecimento tem que passar a viver em nós. Então é aquele momento em que nós não mais simplesmente nos comovemos, achamos bonito todos esses ensinos de Jesus, mas é o momento em que eles passam a viver em nós. Como disse uma vez Paulo, né? Já não sou mais eu quem vivo, mas o Cristo que vive em mim, porque reflete nas nossas ações aquilo que o Cristo, né? Que Jesus nos ensinou. Então, esse processo todo de transformação, nós compreendemos, e eu espero que com essa nossa fala hoje vocês não fiquem desanimados, né? Na verdade, o nosso propósito é justamente diferente. Nós temos que ter consciência, sim, também ainda das nossas limitações de espírito imperfeitos, mas não significa mais que nós tenhamos que ficar estagnados, que nós vamos ficar assim cegos a essas verdades espirituais e a esse chamado que Jesus faz de vinde a mim, vós todos que sofrem, pois meu jugo meu fardo é suave, né? Porque ele representa um amor, representa o servir ao lado desses benfeitores espirituais que agora nos secundam e nos assistem na nossa boa vontade. Lembra daquela fala de Jesus que ele fala: ajuda-te, o céu te ajudará? Muitas vezes basta que nós elevemos o nosso pensamento dizendo: ajude-me nesse momento difícil. Vamos sentir a energia que nos chega, a vibração daqueles espíritos que nos chegam para nos dar, assim, o suporte, a sustentação necessária para a superação das dificuldades e para a superação das nossas próprias imperfeições. Que nós nos lembremos que, como já nos dizia Emmanuel em uma de suas obras, já não são mais as feras do circos que nós temos como cristãos, né? Como esses que se conscientizam das verdades eternas que Jesus nos trouxe da lei de Deus, nosso Pai, e que precisamos marchar para o sacrifício do corpo físico nos cios para serem eliminados pelas bestas, mas sim para o sacrifício interior da nossa animalidade inferior ainda existe dentro de nós. É um esforço, meus amigos, meus irmãos, irmãs que nos ouvem agora. É esse esforço, é essa motivação, é esse compreender que nós sensibilidade, como Jesus um dia nos disse: vós sois deuses, somos deuses e que devemos deixar assim a luz brilhar em nós. É como se nós fôssemos assim dentro daquela concepção de Michelangelo, quando ele vê aquele mármore e as pessoas chegam para ele e falam: mas como você consegue fazer essa estátua tão linda? E ele diz assim:
estátua de justiça divina habita em nós, faz parte de nós. Nós a estamos ofuscando ainda com a rigidez das nossas autoridades, mas chegou o momento de nós não temermos, pegarmos o cinzel, que vai realmente machucar de uma certa forma, né? Porque ele vai entrar e penetrar e tirar aquilo a que estamos acostumados, mas para que nós possamos renascer como aquele ser de luz que somos e que é o nosso destino, filhos de Deus, todos nós. E dessa maneira, então, nós agradecemos muito a vocês por esta oportunidade, né? Por este momento, e convidamos todos para que nós possamos nos dar assim suporte mutuamente, compreendermos que nem sempre o nosso irmão que vive conosco, que convive até mesmo no mesmo lar, já tem esses mesmos ideais, as mesmas possibilidades, e que saibamos então exercitar nós a virtudes de sermos tolerantes, pacientes, de termos compaixão e de compreendermos que da mesma forma que nós necessitamos de compaixão, tolerância, paciência e perdão, nossos irmãos também necessitam disso. Então, lembremos que o equilíbrio é a chave da vida, que vivamos assim a nossa vida material, mas de uma maneira pura, de uma forma em que nós estaremos incentivando aos outros, através dos nossos exemplos, a que eles também possam dizer, bom, mas aquela pessoa conseguiu, também vou conseguir. Então, vamos mudar o paradigma de todos estão fazendo, eu também vou fazer assim. Não, existem aqueles que já nos dando o exemplo, que sigamos esses exemplos e que nos tornemos nós esse exemplo de beleza interior que Jesus trouxe para nós e tão bem exemplificou para que pudéssemos seguir os seus passos. Eu vou aqui. Muito obrigado, Jussara, pela belíssima palestra. Oi. Deixa eu colocar o nosso vídeo. Nós tivemos um pequeno problema com o Facebook, então estou deixando um pouquinho mais para explicar aos nossos participantes via Facebook, que infelizmente a internet cortou uma parte da palestra, mas nós vamos gravar e gravamos e vamos repor depois. Então, muito obrigado pela sua presença aqui na Áustria virtual. E vamos continuar com as perguntas e respostas junto ao nosso grupo. Vamos ver se as pessoas, se o nosso grupo tem alguma pergunta para fazer. Se alguém gostaria, eu vou parar com o live, mas vamos continuar gravando. Alguma colocação? Eu adorei. Você fazer uma palestra que mostra um caminho. Quando você apresenta os exemplos, a gente vê que é possível para nós também, né? O primeiro passo, às vezes, é o mais difícil de dar. Mas uma vez que nós damos o primeiro passo, nós vamos cada vez tendo mais força e coragem para continuar. Porque os espíritos amigos estão aí, né? Então... Exatamente. Foi uma palestra muito, muito bonita. Muito obrigada, Jussara. As temáticas, né, que elas são mais difíceis, né? Eu às vezes até brinco, eu falo assim com um sorriso nos lábios, né, para parecer que a coisa é fácil, mas toda vez que a gente está falando, por exemplo, né, de prevenção de suicídio, né, lógico, essa a gente já sabe, são palestras difíceis, algumas temáticas de sexualidade, mas a transformação interior também, como ela toca profundamente em cada um de nós, né? No momento que se está falando, quando escuto outros palestrantes falando sobre algo de transformação interior, a gente começa a dar aquele sentimentozinho de culpa lá na consciência, falar, meu Deus, mas eu
ainda, como é que eu não consigo me domar, né? Então, são temáticas que exigem um pouco mais de nós, né? Que é compreensível, às vezes até ter menos perguntas. Enviar uma pergunta tipo, o que eu devo fazer? Se tivesse fórmula, era bom, né, Jane? Receita de bolo, tá? Temos que fazer como o Divaldo nos ensinou, né? Olhar para o espelho com coragem. Olhar minha. Hoje eu vou Exatamente. tirar essa daqui. Hoje eu estava fazendo, botando um desses screen protetor no meu celular, né? E aí você tem que passar bastante aquela película para não ficar nenhuma bolinha. Aí eu estava pensando exatamente isso. Eu digo assim, é assim que nós somos. Nós temos que ir limpando a nossa alma de todas essas imperfeiçõezinhas. E é difícil, é claro que é. A coragem de se olhar para dentro é muito difícil. Mas você apontou o caminho. Kardec nos dá a força, Jesus nos impulsiona. E o sorriso nos lábios faz parte do vencedor. Para também quero agradecer. Gostei muito. Poderia continuar ouvindo você falando, porque você fez uma viagem, uma pincelada geral, te contou com nós muitas coisas para nós, relembrou que nós mesmos que precisamos esforçar e conscientizar, né? Que não adianta lamentar, porque o caminho é nosso, e nós que damos esses passos para nos afetar ou ficamos no lugar onde estamos no momento, né? Então, seus exemplos que você usou foram muito, muito bons lá. Também mencionou no início no Raul, suas palestras, também Divaldo, claramente. Isso foi muito bem ilustrado a sua palestra. Amém mesmo. Muito obrigado, José, para colocar na minha listinha também, para pensar diariamente. Obrigado. Precisa. Obrigada. Bom, fico feliz, porque a gente sempre com tanta boa vontade, com tanto amor, agradecemos né? muitíssimo, E é bom a gente saber por dedicar seu tempo para dar-nos essas palavras assim. Raquel, pode perguntar, Raquel, você mesmo. Temos uma pergunta. Mais, né? Eu estou vendo aqui. Se ela quiser perguntar, senão a gente lê. Sim, temos uma pergunta da Raquel. Não, eu não queria interromper, por isso que eu coloquei ali. Às vezes, quando eu vou falar, fico nervosa e o pensamento me escapa. Então tá. Então, eu coloquei ali isso, porque a gente fica nessa busca pelo autoconhecimento e, às vezes, olhar para dentro a gente não acha muito bonito, assim, que encontra, né? Então, como é que a gente pode lidar, ter um equilíbrio nisso, de não se auto-punir tanto, né? De desenvolver esse amor próprio e ao mesmo tempo se transformar. Se pudesse falar. Muito obrigado pela palestra, tá excelente. Bom, então, Raquel, eu vou dar uma resposta séria e uma não tão séria. A séria é aquela coisa, né? O sentimento de culpa não vai nos levar a lugar nenhum, né? A não séria, a gente às vezes tem que ir num estágio que a gente tem que estar ainda meio cara de pau, sabe? Saber que a gente está fazendo errado, mas continuar tentando fazendo certo. Então, porque assim, essa tomada de consciência, ela significa nós também compreendermos que nós temos o nosso progresso para essa existência, para algumas existências até futuras, ele é limitado, né? Nós não temos condição ainda de oferecer muito mais, mas nós já temos condição de oferecer algo. Agora, o que a gente vê aqui é muitas pessoas, às vezes, desanimando, falar, mas eu tenho 10 itens na lista, não, só consigo fazer um, vou desistir de todos. Para quê? Não, a gente vai de um em um. E
mesmo se naquele eu só conseguir resolver 100%, eu já fiz algo melhor do que eu estava fazendo antes. Agora, o sentimento de culpa, ele é muito, no meu entender também, ele acaba sendo muito negativo, no sentido que no momento em que eu fico remoendo aqui, pensando no remorso, na culpa, eu não eu não tomo uma ação, e muito facilmente nesse sentimento de culpa eu acabo podendo ser presa de entidades que não querem, como diz no próprio dos espíritos, que esses espíritos perseguem. Porque enquanto eles têm desculpa para dizer, tá vendo, todo mundo age assim, eu também não preciso me melhorar, agora chega aqui, um monte de nós aqui, começando a se melhorar e mostrando que é possível, as pessoas já não têm desculpa, Então, eles gostam de ter a companhia daqueles que ainda persistem nos erros. Então, esse sentimento de culpa acaba atraindo essas entidades que nos colocam longe do caminho. Eu vou até falar um pouco de mim também, Às vezes tem hora que, como diz a Regiane, eu olho no espelho e não gosto nada do que eu vejo. Não gosto nada do que eu vejo. Aí eu pego e falo, eu tenho duas opções. Ou eu paro e falo, não tem jeito mesmo, não tá dando, você não tá se melhorando, é melhor você ficar lá quietinha no seu canto, ou você continua persistindo. Então, eu só duas saídas, É um reconhecimento de que ainda tenho muitas limitações, muitas limitações, mas que eu não vou deixar de perseguir, vamos dizer assim, de continuar esse processo, porque eu ainda não consigo ter um sucesso como eu gostaria de ter. Então, é por isso que muitas vezes, quando eu estou tratando mais ou menos desse tema, eu falo para as pessoas, primeiro, não coloca a sua expectativa muito alta, porque a gente não consegue mesmo. Se você falhar, se você cair, levanta e começa de novo. É por isso que aí que eu falo que entra o cara de pau, levanta e fala de novo, que nem eu falo, tem dia que eu tenho que fazer palestra de dizer que a gente tem algo ponderado, quando de repente eu acabei de brigar aqui com meu filho, que acabou com a minha paciência. Aí eu falo, mas Sara, você tem que ser cara de pau, para subir lá na tribuna e falar, da paciência, da tranquilidade. Quando faz 5 anos você estava lá no telefone, de repente. Aí, você acha o quê? Que eu não sinto uma vergonha interior? Claro que eu sinto uma vergonha interior. Ai, meu Deus, por que eu perdi a paciência de novo, Alguma coisa assim. Mas não, eu vou lá, eu continuo, eu nesse caminho, porque o caminho só tem um, sabe, Raquel? É para ir para frente. Eu caí, eu levanto de novo, eu vou continuando, entendeu? Mas não deixa a culpa, porque a culpa muitas vezes é resultado de interferência de entidades menos felizes que não querem que, de uma forma geral, o bem prevaleça. Não, às vezes, nem necessariamente ela vai dizer que é obsessor de passado nosso, não. São simplesmente os inimigos do bem. O Divaldo tem falado tanto por aí, os inimigos do bem que não querem que o bem avance. Então, quanto mais pessoas eles fizerem cair, e isso é um ponto fraco de todos nós. É um ponto fraco de todos nós. De repente olhar no espelho e ter vergonha do que você viu. Eu vou ter vergonha, mas eu vou continuar sem vergonha para continuar persistindo até uma hora que eu vou olhar no espelho e falar, bom, isso aqui eu estou superando. Tá? Devemos, aí a pergunta, estou vendo, devemos persistir em vencer as nossas limitações? É a única maneira, não tem outra forma, sabe? Mas às vezes, assim, vamos dizer que a gente às vezes insiste muito, vamos dizer, vou usar um outro exemplo, eu insisto muito em querer saber tocar piano, mas a minha vocação mesmo é para tocar violino. Então, se eu ficar só insistindo no piano, eu não vou tocar nem o piano nem o violino. Então, eu devia pensar o seguinte, olha, como o de piano está difícil dessa vez, deixa eu
aperfeiçoar aqui no violino, depois eu vou no piano. Então, com as nossas imperfeições, eu acho que é a mesma coisa. Tem algumas situações, por exemplo, no centro, às vezes aparecem pessoas que têm grandes problemas com familiares muito próximos, onde a convivência é muito difícil. Então, um pai, uma mãe, tipo, eu não suporto meu pai, não suporto a minha mãe, o que eu faço? E a gente fica lá naquela, né, dificuldade do que você vai responder. Mas, às vezes, a gente também tem que ter uma consciência. Não é porque é pai e mãe, a gente deve real presente e etc., que eu vou forçar um relacionamento que vai trazer ainda mais agravantes. Então, a gente força um contato, em vez de a gente conseguir ir um passo para frente, a gente dá 2 para trás. Então, eventualmente, nas nossas limitações, nas nossas imperfeições, nós também temos que ter a humildade de reconhecer que, nesse momento, tratar desse assunto, tratar dessa imperfeição, ainda é muito difícil para mim, mas eu já posso tratar das outras. Tem limitação, mas não significa que eu tenho que me conformar e me estagnar na limitação. E sim, talvez mudar o meu foco, né? Mudar meu alvo e dizer, olha, isso aqui eu vou pôr nessa gaveta do que eu não consigo resolver ainda. Essa aqui são aquelas que eu acho que, quem sabe, para o ano que vem eu dou conta. Essas daqui, eu acho que até essa semana, se eu começar a olhar com carinho e me preparar mais, eu já posso começar a lidar. Então, eu faço assim, sabe? É como se eu dividisse em gaveta. Eu não vou... Eu, às vezes, até gosto das coisas mais difíceis, mas, nesse caso, eu não vou começar pelas mais difíceis. Porque o começo pelas mais fáceis, pelas mais acessíveis, vão me fortalecer para eu ter mais essa infraestrutura espiritual para depois lidar com aquela que eu falei que, de repente, daqui 1 ano, 5 anos ou na próxima vida eu posso abrir. Tá mudo agora. Ainda não está saindo a sua... Jussara, muito obrigada pela sua resposta. Excelente. Muito obrigada mesmo. Excelente palestra. Parabéns. Obrigada, gente. Obrigada. Obrigada do carinho de vocês, viu? Muito linda mesmo, Sara. Muito obrigada, viu? E estou à disposição. Quando quiser mais, me fala. Que trabalhar é comigo mesmo. A gente vai fazendo, tá bom? E ficou mudo de novo. Ô, Jussara, eu queria lhe perguntar uma coisa. Não é perguntar, mas mais assim, uma afirmação que ocorre. Como você falou, a gente persiste em certas coisas que nós não devemos deixar de lado porque ainda não é aquela hora, não é? Então, é como se tivéssemos, quando nós persistimos, é como se a gente estivesse dando murro em ponta de faca, não é? E, às vezes, dá até para a gente usar aquele ensinamento de Jesus, que é assim, até um pouco chocante, mas é tão importante para a gente analisar, que é não jogar pérolas aos porcos, né? Uhum. No caso aqui, também, vamos dizer, a gente pode fazer um paralelo no sentido de eu vou usar toda a minha energia para tentar resolver uma situação que ainda eu não tenho força ou não merece ainda a minha atenção por uma série de coisas, né? Então, a gente também tem que ter essa sabedoria de aonde a gente vai focar, sabe? Às vezes também eu vejo as pessoas pensando assim, né? Até no caso de, mas eu nunca vou ser que nem uma Madre Teresa de Calcutá. A gente fala assim, ou o Chico, ou o Divaldo. Você acha que quando eles começaram, eles pensaram que um dia eles iam ser o que eles são? E o que eles representam? Então, a gente também tem essa mania assim de ser, eu quero ser boa, melhorar, tipo resolução do ano novo, né? O ano que vem eu sou assim, né? Virei espírito superior, né? Não vamos dizer puro. Não vai dar, gente. Vai dar, tem que ser realista. Mas significa que eu não estou nesse... E aí todo mundo fala, mas eu queria já fazer grandes coisas. Mas a gente, né, começa... Não é? Jesus falava, né? Começa na intendência das
pequenas coisas, eu te darei a intendência das grandes coisas. E quando você vê, você está lá fazendo, entendeu? Agora mesmo, né, Regiane, você estava falando aí da coisa das traduções. Ontem eu resolvi fazer uma listinha de livros que eu já traduzi, eu participei diretamente na tradução e publicação dos livros. Já foram mais de 60, sabe? Mas quando eu comecei o primeiro, eu achava que eu ia 60, ou que eu já ia ter feito isso. Não, e agora eu já estou doida para dobrar esse número. Então a gente tem que ter foco, né? Tem que seguir adiante, fazer, sabe? E aquela coisa, né, de como chegou com Paulo, né? Jesus, o que queres que eu faça? Eu estou aqui aberta para fazer e vou empreender o meu esforço e dar o melhor que eu posso, entendeu? Então, e é o que nós vamos fazer, né? Porque eu adoro também a parábola dos trabalhadores da última hora, né? Porque assim, não interessa, tem gente que fala, eu comecei muito tarde, eu não sabia, não sei o quê. Questão de começar tarde ou começar cedo, é uma questão de aprender a lição. Quando você aprendeu a ler e escrever, você aprendeu a ler e escrever, pronto, você adquiriu aquilo. Então, é exatamente nessa questão dos trabalhadores, não é quantidade, né? Quanto tempo a gente está vendo isso, é adquirir esse entendimento, adquirir essa virtude. Mas só tem uma maneira, né, gente? É arregaçar as mangas mesmo, criar coragem, né? Aquela coisa, olhar para o espelho e falar, meu Deus do céu, tá feia aqui, né? Mas vamos lá, que daqui a pouco vai ficar melhor. Fazer essas cirurgias plásticas, né, Regiane, que você falou que o Givaldo faz. Tirar uma ruguinha aqui, outra ali, uma pintinha, e aos poucos a gente está aquele ser radiante, né? Mais uma vez, obrigada, Jussara. Imagina, linda, eu que fico feliz de estar aqui com vocês. Tá muda agora, Regiane. Não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo, cara. Desculpe, eu estava com Imagina. o microfone fora. Obrigado, então, Jussara, mais uma vez. Obrigada a todo o nosso pessoal que estava perguntando e assistindo. Foi muito bom ter você conosco. Uma grande honra para nós também. Imagina a honra. Que você Tá tomou bom. o seu tempinho para estar conosco. Nos iluminou um pouco a noite. Obrigada. Então, passamos a palavra para você. Eu desligo meu microfone, porque a minha internet é muito ruim. Muito obrigada. Tá bom. Então, agradecendo a nosso Criador pelas bênçãos da nossa existência, pelas bênçãos que vimos receber, para que nosso espírito possa despertar para as verdades eternas. Rogamos a esse Pai celestial que possamos seguir acompanhados pelos seus emissários que promovem o bem e a verdade em nosso planeta, e que sejamos nós também, dentro de nossas possibilidades, ainda que pequenas, aqueles que disseminam o bem e a verdade, que nossos lares possam estar protegidos, nosso coração e determinação fortalecidos, na certeza de que, se caminharmos através das pegadas de Jesus, o caminho, a verdade da vida, lograremos também encontrarmos a verdade e a vida eterna. Que sejamos abençoados em nossos esforços e rogamos que aqueles amigos que nos dão sustentação em nosso dia a dia continuem a nos iluminar, a nos guiar nesta jornada de transformação interior. Que o Pai nos abençoe hoje e sempre.
Que Jesus abençoe você, seu trabalho, esse trabalho imenso do Conselho Espírita Internacional, que está se renovando. Então, nós oramos a Jesus para você ter muito sucesso e conseguir unir todos esses grupos debaixo de da umbrella de Jesus, como deve ser, Jussara. Deus abençoe tua família, muita saúde. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês, de coração. Vamos encerrando, agradecendo a você. Muito obrigado, muito animador. Muito obrigada, José. Muito obrigado também, sim. Tchau. Eu sempre tive vontade de te conhecer pessoalmente. Mas nós já conhecemos uma vez rapidamente. Sim. Faz muito tempo, aí agora a gente precisa se encontrar de novo. Sim. Mas Deus há de permitir. Adoraria, sim. Adoraríamos ouvir você mais uma vez, Jussara, sim. Eu estou à disposição. Vai ser uma alegria muito grande para o meu coração. Me convidar que eu aceito. Então vamos programar em setembro. Tá bom? Vamos fazer, sim. Muito obrigado, sim. Um beijo para vocês. Pode programar aí, me manda aí que a gente vai acertando essa agenda aqui, tá ótimo, bom? Ótimo, muito bom. Obrigado. Beijo, gente. Obrigado, Jussara. Fiquem com Deus. Muita paz e tudo de bom para vocês. Deus abençoe, sim. Tchau. Vou desligar. Tchau. Obrigada. Tchau, pessoal. Boa noite. Tá fechada. Tchau. Boa noite para todos. Tchau. Boa noite. Tchau. Até a nossa virtual às 10 horas. Tchau. Então vou apagar. Obrigada.